Oi gente, eu sou a Júlia e hoje eu vou fazer mais um diário ou vlog de leitura de mais um livro considerado clássico da literatura mundial, que vai ser As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Eu vou começar a ler esse livro hoje, então, agora, nesse exato momento. Ele tem 150 páginas, então é um livro bem curtinho, mas eu não tenho ideia se ele é um livro tranquilo ou difícil de ler, se os temas que são retratados aqui são muito densos ou não. Então, assim, a minha ideia era ler esse livro em um dia só, porque hoje é dia 6 de janeiro e eu tô participando do desafio de ler 7 livros em 7 dias, no começo do ano agora. Então eu pretendia que esse aqui fosse um desses 7 livros, só que eu tô duvidando que eu vou conseguir ler ele em um dia só. Mas fiquem acompanhando aí o vídeo pra vocês verem o que virou, se deu certo ou não. E eu não sei muito a respeito desse livro, nem do Ítalo Calvino, eu só sei que ele é um autor latino, ele nasceu em Cuba e viveu a vida inteira na Itália, se eu não estou enganada. E eu sei que esse livro vai contar sobre o Marco Polo, que vai meio que fazendo uma viagem ao longo do mundo e contando sobre essas cidades que ele já visitou, já participou de alguma guerra, alguma coisa assim. Desculpa se eu estiver enganada. E assim como eu fiz com Ficções do Borges, que foi o último vlog de leitura, assim, desse meu projeto de ler os livros clássicos, já tá aqui no canal o vídeo de Ficções do Borges. Foi um livro que eu também gostei muito da experiência, apesar de eu nunca ter lido nada parecido com aquilo. Tô curiosa pra ler mais livros do autor. E eu acho que com o Ítalo Calvino vai ser parecido, até porque, se eu não estou enganada, eles escrevem basicamente sobre o mesmo gênero literário, que é realismo fantástico. É fantasia, basicamente, assim, uma fantasia muito louca. Tô muito curiosa pra ler esse livro, espero que eu goste, porque tem muitos livros desse autor que eu tenho curiosidade de ler e conhecer mais. E aí, como eu ia dizendo, assim como eu fiz com Ficções do Borges, eu vou assistir o episódio de Literatura Fundamental, que tem no YouTube, eu acho que é do canal Unifesp, é de alguma faculdade pública federal, eu acho, do Brasil. E se você não conhece, Literatura Fundamental é um programa que passava na TV brasileira, que levava especialistas nas obras e nos autores desses clássicos mundiais, então. E aí tem um episódio de As Cidades Invisíveis, que eu não sei quem é o professor ou professora ainda, mas é algum especialista. Eu vou lá assistir enquanto eu faço essa leitura, porque eles costumam trazer muitas questões e muitos posicionamentos, pontos de vista que enriquecem muito essa nossa leitura desses livros que são considerados difíceis por ser clássicos. Então me acompanhe aí e te convido a ler As Cidades Invisíveis junto comigo ao longo desse vlog e assistir o vídeo também. E aí, conforme eu for lendo, eu vou fazendo atualizações de leitura, mas não vou dar spoilers, tá? Então, se você não quer spoilers, não conhece essa história, fique tranquilo, pode assistir aí. Se você é novo no canal, chegou por meio desse vídeo, espero que você goste do canal. Se você gostar, se inscreva, ativa o sininho para as notificações, já deixe seu like nesse vídeo e me fala aí nos comentários se você já leu esse livro ou se você tem vontade de ler e ficou postergando assim como eu. Mas vou fazer essa leitura. Bora lá então! Então, galera, hoje é dia 7 de janeiro, quinta-feira, né? Comecei a leitura ontem de Cidades Invisíveis. E ontem mesmo eu assisti o vídeo do programa Literatura Fundamental. E eu recomendo muito que vocês assistam o vídeo. É uma professora, eu não lembro se ela é da USP, mas ela mesma já traduziu alguns livros do Ítalo Calvino aqui para o português. E ela fala muito bem sobre ele, sobre a obra dele, sobre a vida dele e sobre esse livro também. Então eu gostei bastante. Eu sempre acho bom ver esses vídeos antes de fazer a leitura, porque parece que meio que direciona o meu olhar para aquilo que a leitura quer dizer. Ficou confuso isso que eu falei, né? Mas deu pra entender? Eu quero dizer que, assim,
Tem livros que eu acho que meio que devem ser lidos de maneiras diferentes, com outro olhar da gente, sabe? Então, por exemplo, esse aqui é um livro que eu tô lendo mais com o olhar de aproveitar essas histórias também, e não um livro difícil e denso de ler, sabe? Então, esses vídeos sempre me ajudam nisso. E eu quero pedir desculpa se o áudio estiver ruim, é porque tá uma chuva muito forte ali fora. E a luz também não tá boa aqui, né? Foi mal por isso, mas é o que temos pra hoje. E aí agora eu tô na página 57 já, vai começar o quarto capítulo. E eu quero dizer que eu tô gostando muito dessa leitura, tá sendo muito mais tranquilo do que eu achei que seria. E vamos falar sobre a obra então. Esse livro é dividido em 9 capítulos e cada capítulo tem 5 ou 4 subdivisões, tipo assim, tá vendo? Que falam sobre, cada uma dessas subdivisões fala sobre uma cidade. Então, no total, são 55 cidades que o Marco Polo vai falar, vai contar sobre essas cidades para o Kublai Khan. O Kublai Khan era o imperador do Império Mongol e o Marco Polo, vocês sabem, né? Eu esqueci da onde que ele é. Então, espero que vocês saibam, senão, daqui a pouco eu dou um Google e falo aqui também. Mas aí, o primeiro e o último capítulo possuem, acho que 10 subdivisões, fala sobre 10 ou 11 cidades e todos os outros falam sobre 5. E aí, se você olhar o sumário, é uma coisa bem louca, tá vendo essas divisões? É um monte de número louco. E aí, a professora que falou sobre esse livro, ela falou que o Ítalo Calvino participou de uma época de um grupo que misturava matemática, análise combinatória com literatura. E aí, por isso que ele escreveu desse jeito, fez essas subdivisões assim e tal, e que ele gostava disso. E outra coisa interessante é que ele não tem meio que um gênero, né? Ele escrevia muito sobre fantasia, mas assim, a professora também disse que cada obra dele, ele meio que vai escrever segundo algum gênero, e que ele não cabe dentro das definições, sabe? Eu achei muito interessante também. E eu tô achando uma leitura bem fluida, tá quase na metade já do livro. Tá bem gostoso de ler e tá me lembrando muito, como chama? O Livro das Mil e Uma Noites. Eu só li até hoje o volume 1, naquela edição que tá saindo pela Biblioteca Azul, que eu acho que tem uns 5 ou 4 volumes. Eu só li o volume 1, comecei a ler o volume 2, mas parei na época. E As Mil e Uma Noites também é um livro muito clássico, assim, né? Que é interessante de ler, porque não é aquele livro pra você ler, isso é a minha opinião, eu não acho que seja um livro pra você ler, tipo assim, nossa, vou desvendar todos os mistérios e vou, sabe, me aprofundar muito nessa leitura e tal. Eu acho que tanto ele quanto esse aqui são livros pra você, assim, meio que como se alguém estivesse te contando uma história, um caso, umas histórias de tradição oral, sabe? Eu acho que é algo mais voltado para isso. E por isso também é muito tranquilo de ler, como se fosse um passatempo mesmo. Bom, então assim, por enquanto é isso. Eu tô gostando bastante, tô achando muito, muito diferente do que eu achei que seria. Então assim, a história desse livro é basicamente essa. É o Marco Polo conversando com o Kublai Khan. E os dois estão, eu acho que no império do Marco Polo, no palácio dele, alguma coisa assim, que não dá pra você entender muito bem, você vai entendendo melhor ao longo do livro, porque não é um livro que tem um começo e aí começa a contar a história, como os personagens estão ali e tal, não é isso. Começa meio que com o diálogo dos dois e vai seguindo com essas narrações do Marco Polo a respeito dessas cidades invisíveis, que são cidades imaginárias. São cidades que ele inventou de um jeito ou de outro e tá ali contando e meio que descrevendo essas cidades nessas subdivisões que eu mostrei pra vocês, que muitas vezes são pequenininhas assim, ó. Só uma página, sabe? E aí o Marco Polo e o Kublai Khan estão lá conversando e tem várias questões interessantes. Por exemplo,
eles não se comunicam conversando numa língua, porque cada um fala uma língua. Então o Marco Polo fica contando por meio de gestos, tentando descrever essas cidades. E aí aos poucos eles vão se entendendo melhor e aí vai ficando mais interessante. Só que esses diálogos deles são só no começo e no final de cada capítulo. E aí no meio, nessas subdivisões, é só o Marco Polo meio que descrevendo essas cidades. Então, tô achando muito tranquilo de ler. É um livro que dá sim pra você ler em um dia. Como eu disse, né, eu tô lendo ele pro desafio dos 7 livros em 7 dias. Mas provavelmente eu não vou gastar só um dia pra ler ele, porque é uma leitura mais gostosa que eu quero até ler mais devagar e desfrutando dessa leitura, tá? Então, quando eu ler mais umas 50 páginas, talvez, que aí vai ser 2/3 do livro, provavelmente eu volto aqui pra falar mais alguma coisa, tá? Então é isso. Espero que vocês fiquem com vontade de ler esse livro também, que tá sendo muito gostosinho. Bom dia, galera. Hoje é dia 8 de janeiro. Então, eu terminei o desafio dos 7 livros, que eu falei aqui que eu tava fazendo também, né? Ontem, e aí... Mas eu vou seguir lendo, né? As Cidades Invisíveis, e aí tenho comentários a fazer. Ontem eu li até a página 97. E aí agora de manhã, pra terminar o capítulo... eu terminei o capítulo 7 na página 110, então... E agora eu vou pro capítulo 8. E aí, como eu já havia dito, cada capítulo começa e termina com uma conversa do Kublai Khan e do Marco Polo. E aí, eu tô gostando muito dessas partes. Tipo, essas são as partes que eu mais tô fazendo marcações. Porque além dessas partes... Porque assim, todo capítulo começa com uma conversa deles. E aí, depois disso, vai pra essas subdivisões... assim, onde são quase que só descrições do Marco Polo a respeito das cidades. E aí, tem umas descrições que são muito interessantes. Tem umas que são, tipo assim, um trechinho muito curto que você só lê rapidinho e, tipo, às vezes nem fala nada demais, sabe? Mas tem umas que são... Tem muitas, inclusive uma que eu li agora, mas eu não vou lembrar o nome da cidade, porque minha cabeça, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome da cidade. Chama Leônia, porque tem isso também. Cada uma dessas subdivisões, eu acho que eu já havia dito isso, né? Fala sobre uma cidade, e no total são 55 cidades, e todas elas têm nome de mulher. E aí, essa aqui, Leônia, é uma das que tá, acho que é a última descrição do capítulo 7, foi uma que eu gostei demais, porque ele fez uma mini historinha sobre a cidade. Ele não só descreveu rapidão, porque tem umas que ele descreve mais rápido, essa aqui foi uma das que ele demorou umas 3 páginas para descrever e eu gostei bastante. E essa é uma das que eu achei que, tipo, ele podia fazer uma história só dessa cidade, porque parece que acontece coisas incríveis ali, sabe? E te prende, você fica querendo saber mais. Mas isso acontece com várias das cidades. E agora eu já tô quase terminando o livro. Faltam umas 50 páginas, então eu acho que eu vou vir conversar aqui de novo quando eu terminar ele pra falar no geral. Mas sigo gostando bastante e, como eu disse, os diálogos do Kublai Khan e do Marco Polo estão ficando mais e mais interessantes. Eles já são, acho que a melhor parte do livro, porque além disso as descrições são como se fossem uns contos mesmo, né, contando histórias, mas essas conversas deles estão ficando muito interessantes, porque primeiro, tem umas partes que meio que se repetem nessas conversas, e agora eles estão chegando numa parte que eles estão, tipo, se indagando sobre o que é real, o que não é, e aí isso me lembrou o livro do Borges que eu li esses dias, o Ficções, onde também tem essa questão de realidade e de invenção, né?
E aí aqui tá acontecendo isso. Tipo, uma hora o Kublai pergunta pro Marco Polo, tipo... Mas será? Mas essas cidades que você tanto descreve, você realmente foi nisso tudo? Ou você tá inventando? Ou então eles ficam se questionando, tipo... Será que a gente existe aqui? Ou será que isso tudo só está passando na nossa cabeça e nós estamos lá na batalha, não sei o quê, porque o Kublai era o imperador, né? Aí ele fala, será que eu não estou lá na batalha, coberto de sangue e suor, correndo com o meu... tipo, os meus soldados? E aí o Marco Polo fala, e será que eu não estou lá fazendo negociações nos comércios e não sei o quê, em vez de estarmos aqui sentados nesse jardim, conversando sobre essas cidades? E aí é muito legal, cara, muito legal. E a escrita do Ítalo Calvino é deliciosa, então estou muito ansiosa para ler outros livros dele. E essa questão também de misturar ficção com realidade, porque assim, é óbvio que isso aqui é uma obra ficcional e muito fantástica, mas é tipo, dentro da própria obra, as coisas se misturam, sabe? Por exemplo, essa questão deles se indagarem, tipo, os personagens estão lá, né, conversando, e aí eles ficam se indagando, será que isso aqui tá acontecendo mesmo? Ou será que não? Ou o que é verdade, o que não é? E aí o autor te engana, tipo, você tá lendo ali, achando que tal coisa tá acontecendo, e aí depois os personagens, aí depois o autor fala assim, mas isso aqui eles estavam só pensando isso, mas não estavam fazendo. É muito gostoso, tá muito interessante. Provavelmente eu vou tentar terminar ele hoje, porque eu não sei se eu falei nesse vídeo aqui, mas ontem eu comecei a ler Crime e Castigo, do Dostoiévski, e que vai ser uma leitura mais densa e mais demorada. E eu também quero fazer um diário de leitura, assim, sobre ele, porque também é um clássico, né? E aí eu quero terminar esse aqui logo eu não consigo ficar lendo muitos livros ao mesmo tempo. Tipo, eu gosto, mas às vezes acaba me atrapalhando um pouco e eu fico mais em um livro do que no outro, sabe? Não dou atenção, não consigo sempre dar atenção igual para todos os livros. Então, provavelmente eu vou terminar ele hoje. Tô gostando bastante. Se vocês já leram? Se você que está assistindo esse vídeo já leu esse livro, me conte o que você achou dele. Tô achando muito bom mesmo. Muito mais tranquilo do que eu achei que fosse. Então, não precisa ter receio de ler esse livro. E se você tiver outras dicas de outros livros do Calvino para me indicar, por favor, deixe aí nos comentários, porque eu já tô ansiosa para ler o próximo livro dele e não sei qual vai ser. Bom, gente, eu terminei de ler As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, hoje, dia 9 de janeiro. E foi uma leitura que me surpreendeu em diversos aspectos e que eu gostei bastante de ler. E já deixo como indicação aí pra vocês. E também eu peço indicações se vocês já tiverem lido outras coisas desse autor. Me digam nos comentários, porque eu fiquei com muita vontade de conhecer mais a obra dele. E eu só lembro de ver falar, de um outro dele que me interessou mais ou menos assim, que se chama As Cosmogônias, algo assim, que parece que são vários contos muito loucos e viajados. E a primeira coisa que eu quero dizer sobre esse livro, eu percebi que o Ítalo Calvino provavelmente vai ser daqueles autores como Saramago, como Borges e não sei, eu falei esses dois porque são dois que escrevem, acho que o mesmo gênero, né, que é meio que um realismo fantástico, uma fantasia muito louca, assim, porque ele escreve de um jeito muito único e a história é contada de um jeito muito único e muito gostoso e muito fluido também, na minha opinião. Então, apesar de ser um livro curtinho, ele tem 150 páginas, mesmo assim, ele foi muito mais fluido e muito mais gostoso de ler do que eu achei que seria, porque ele já é um livro considerado mais clássico, ele tá na lista de literatura fundamental e outras listas aí, e eu acredito que já posso dizer que ele é um livro clássico, por isso que eu tô fazendo esse vlog aqui pra esse projeto do canal. E eu achei ele
extremamente gostoso de ler, porque além dele ser parecido com As Mil e Uma Noites, no sentido de história dentro de outra história e várias questões fantásticas sendo contadas ali, você não sabe discernir muito bem o que é realidade e o que não é, mesmo dentro da história. Inclusive, eu fiz essa comparação entre esse aqui e os livros das Mil e Uma Noites, que eu só tenho esses dois, mas eu sei que são 5 volumes e eu li esse e um pouco desse por enquanto. E também gostei bastante. E também tem essa questão de ser uma história contada como se você estivesse conversando com alguém e como se fosse, sei lá, o seu avô te contando causos, sabe? Eu achei muito gostoso de ler, de verdade, e achei parecido com As Mil e Uma Noites nesse sentido. Vocês já leram As Mil e Uma Noites? Eu li só o primeiro volume, como eu disse, e gostei muito, apesar de ser bem... Apesar de eu ter achado bem louco e viajado, também eu gostei bastante. E sobre esse livro aqui, então, eu gostei muito de algumas descrições de algumas cidades especificamente. Teve uma das últimas aqui, eu até fiz uma marcação, se chama Sicília, é num tópico as cidades contínuas, bem aqui no finalzinho, página 138. Eu gostei demais, gente, é muito... Essa aqui foi uma que me surpreendeu demais e que parece que na minha opinião, ele podia ter feito uma história só dessa cidade aqui e de várias outras que também acontece isso. Porque é uma descrição tão gostosa, tão fantasiosa, que você se pega imaginando na continuação dessa história. E em o que se passa nessa cidade, além disso que o Marco Polo descreveu aqui. Eu também gostei muito das conversas entre o Kublai Khan e o Marco Polo. Inclusive a última conversa, não vou dar spoiler, não vou falar, tá? O que é a conversa nem nada. Mas eu fiz coloquei uma flagzinha e fiz uma marcação. Não vou mostrar, mas assim, eu fiz uma marcação bem grande aqui porque eu achei muito poética, filosófica, impactante demais. Achei maravilhoso. E é isso. Assim, acho que eu não tenho mais nada pra falar, eu só recomendo que vocês leiam, porque esse é um livro bem diferente de tudo que eu já havia lido e adorei essa experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu possa ter incentivado vocês a ler esse livro e mostrar que não tem nada demais. Então, se você gostou, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa um comentário aí pra mim, me diz se você já leu esse livro ou se você tem vontade de ler. Eu vou deixar o link de compra pra ele no site da Amazon aqui na descrição do vídeo, assim como todos os outros links. Dá uma olhada aí e espero que você tenha gostado. E é isso, gente. Beijos e até a próxima.